O que sabemos sobre as profundezas do oceano e por que é tão arriscado explorá-lo? Apenas cerca de 20% do fundo do mar foi mapeado de acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O veículo submersível atualmente perdido do mar faz parte de um esforço relativamente novo que permite que turistas e outros clientes pagantes explorem as profundezas do oceano, cuja grande maioria nunca foi vista por olhos humanos. Embora as pessoas explorem a superfície do oceano há dezenas de milhares de anos, apenas cerca de 20% do fundo do mar foi mapeado de acordo com os dados de 2022 da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica NOAA em inglês dos Estados Unidos. Os pesquisadores costumam dizer que viajar para o espaço é mais fácil que mergulhar no fundo do oceano, enquanto 12 astronautas passaram um total coletivo de 300 horas na superfície lunar. Apenas 3 pessoas passaram cerca de 3 horas explorando o Challenger Deep, o ponto mais profundo conhecido do fundo do mar da Terra, de acordo a Woods Hole Oceanographic Institution. Na verdade, temos melhores mapas da Lua e de Marte do que do nosso próprio planeta, diz o pesquisador Jenny Feldman, oceanógrafo emérita da NASA, que passou mais de 30 anos da agência espacial. Há uma razão pela qual a exploração do mar profundo por humanos tem sido tão limitada. Viajar para a profundeza do oceano significa entrar em um reino com níveis enormes de pressão. Quanto mais você desce, o empreendimento de alto risco, ambiente escuro com quase nenhuma visibilidade. As temperaturas frias são extremas. O submersível, atualmente desaparecido, levaria 5 pessoas para explorar o destroço do Titanic, que fica a cerca de 1.450 quilômetros da costa de Cape Cod, de Massachusetts, e cerca de 3.800 metros debaixo de água. Operado pelo Ocean Gate Expeditions, uma empresa privada com sede no estado de Washington, a embarcação turística perdeu contato com seu navio-mãe do domingo, dia 18 à noite. Muitos dos fatores que podem tornar a embarcação tão difícil de localizar e recuperar também são motivos pelos quais uma exploração abrangente do fundo do oceano permanece indefinida. A busca aquática é bastante complicada, já que o fundo do oceano é muito mais acidentado do que em terra, disse o pesquisador Jamie Pringle, um leitor em geociência forense da Kelly University da Inglaterra, em um comunicado. Se um submersível não retornar à superfície do oceano, a equipe de buscas e resgate precisarão contar com o sonar, uma técnica que usa ondas sonoras para explorar as profundezas opacas do oceano para localizar o veículo, disse Pringle. E o processo exigirá o uso de um feixe muito estreito que pode oferecer uma frequência alta o suficiente para oferecer uma imagem clara de onde a embarcação chamada Titanic pode estar. Uma história de exploração oceânica. O primeiro submarino foi construído pelo engenheiro holandês Cornelis Drebbel em 1620, mas ficou preso em águas rasas. Levaria quase 300 anos após o desastre do Titanic, antes que a tecnologia de sonar começasse a oferecer aos cientistas uma imagem mais clara do que existe nas profundezas do oceano. Um grande passo à frente da exploração humana ocorreu em 1960 com o mergulho histórico do
batiscafo Trieste, um tipo de submersivo de mergulho livre do Challenger Deep, localizado a mais de 10.916 metros debaixo de água. Apenas algumas missões de Titã retornaram a tais profundidades e as viagens são extremamente perigosas, disse Feldman. Para cada 10 metros percorridos abaixo da superfície do oceano, a pressão aumentada em uma atmosfera, de acordo com a NOAA, há uma atmosfera e uma umidade medida de 14,7 libras por polegadas quadradas. Isso significa que uma viagem ao Challenger Deep pode colocar uma embarcação sob pressão equivalente a 50 jatos jumbo, observou Feldman. Com essa pressão, o menor defeito estrutural pode significar um desastre, acrescentou Feldman. Durante o mergulho de 1960 no Trieste, os passageiros Jacques Picard e Don Walsh disseram que ficaram surpresos ao ver criaturas vivas. Imediatamente, todos os nossos conceitos anteriores sobre o oceano foram jogados pela janela, disse Feldman. Jornal das Jet Imagens. O que está no fundo do oceano? Enquanto o que é considerado oceano profundo se estende a 1.000 metros a 6.000 metros abaixo da superfície, as trincheiras do fundo do mar podem chegar a 11.000 metros, de acordo com o World Role Oceanography Institution em Massachusetts. Esta região, chamada de Zona Hadal ou Radopelágica, recebeu o nome de Hades, o deus grego do submundo. Da zona Hadal, as temperaturas estão um pouco acima de zero e nenhuma luz do sol alcança. Os cientistas conseguiram provar pela primeira vez que existia vida abaixo de 7.000 metros em 1948, de acordo com a instituição. As descobertas do Challenger Deep foram notáveis, incluindo afloramento rochoso vibrantemente coloridos, que podem ser depósitos químicos anfípodes supergigantes semelhantes a camarões e roloturianos ou pepinos do mar que vivem no fundo. Feldman também se lembra da própria tentativa da década de 1990 de vislumbrar a invasiva lula gigante que se esconde nas profundezas escuras do oceano. O primeiro vídeo de uma criatura viva que pode chegar a quase 18 metros de comprimento foi capturado no fundo do mar perto do Japão em 2012, de acordo com a NOAA. Um novo mundo também se abriu na década de 1970, disse Feldman, quando um ecossistema totalmente alienígena foi descoberto pelo geólogo marinho Robert Ballard, então com o World Role Oceanographic Institution, dentro do mar, perto de Rift do Galápagos, com esses vermes gigantes, ameijoas, caranguejos e coisas que vivem nessas aberturas do fundo do mar. As criaturas incomuns, algumas das quais brilham com bioluminescência para se comunicar, atraem presas e atraem parceiros, esculpiram habitats dentro das paredes íngremes das fossas oceânicas. Essas formas de vida se adaptaram para viver em ambientes extremos e não existe em nenhum outro lugar do planeta. Em vez de depender da luz solar para processos fundamentais, elas usam energia química expelida de vazamentos hidrotermais e aberturas formadas pelo magma que sobe do fundo do oceano. A água fria do mar se infiltra pelas rachaduras do fundo do mar e se aquece a 400 graus Celsius ao interagir com rochas aquecidas pelo magma.
A reação química produz minerais contendo enxofre e ferro, e as fontes esperem água rica em nutrientes que sustentam o ecossistema de vida marinha em comum agrupada em torno delas. Os pesquisadores usaram o submersível Alvin para descobrir a estranha vida marinha e estudar placas tectônicas e fontes hidrotermais, e para explorar o Titanic em 1986, depois que Ballard localizou o famoso naufrágio. Pesquisador de Rogers Hole Oceanographic Institution e da NASA colaboraram para desenvolver veículos subaquáticos autônomos não tripulados que podem descer pelo terreno complicado das trincheiras e suportar pressões superiores a 1000 vezes a da superfície do oceano. Os veículos podem investigar a diversidade da vida dentro das trincheiras e também pode ajudar os cientistas a explorar os oceanos das luas ao redor de Júpiter e Saturno no fundo. No futuro, crustáceos no fundo do mar e MiG sem jetimagens. Por que mapear o oceano é tão desafiador? De uma perspectiva estritamente científica, as viagens turísticas ao fundo do oceano pouco contribuem para o avanço da nossa compreensão dos mistérios do oceano. Os humanos gostam de superlativos, disse Feldman. Queremos ir para o mais alto, o mais baixo, o mais longo, mas é apenas uma percentagem muito pequena do oceano profundo e mesmo do Oceano Médio foi vista pelos olhos humanos. Uma quantidade infinitesimal e uma quantidade muito pequena do fundo do oceano foi mapeado, acrescentou a razão. Observou Feldman, grande parte se resume ao custo. Barcos equipados com tecnologia de sonar podem acumular despesas exorbitantes. Só o combustível pode chegar a $40 mil por dia, disse Feldman. Existe, no entanto, atualmente o esforço em andamento para criar um mapa definitivo do fundo do oceano chamado Seabed 2030. Ainda assim, existem enormes lacunas do que se sabe sobre o fundo do mar. Das 2,2 bilhões de espécies que se acreditam existirem dos oceanos da Terra, apenas 240 mil foram descritas por cientistas de acordo com o Ocean Census, uma iniciativa para descobrir e registrar vida marinha. No entanto, é impossível saber com certeza quantas criaturas marinhas existem, observou Feldman. Podemos fazer estimativa o tempo todo, mas então você vai a algum lugar novo e descobre um gênero totalmente novo ou um modo de vida totalmente novo, disse ele. Avanços da tecnologia podem tornar desnecessária a exploração humana das profundezas do oceano. Inovações com robôs de profundidade, imagens subaquáticas de alta resolução, aprendizado de máquina e subsequenciamento de DNA contido na água do mar ajudarão a acelerar a velocidade e a escala da descoberta de novas formas de vida. Temos mapas melhores da superfície da Lua do que do fundo do mar, porque a água do mar é opaca, o radar e outros métodos que resultam para mapear a Terra, disse o ecologista marinho Alex Rogers, professor de Biologia da Conservação da Universidade de Oxford, do Reino Unido. No entanto, 150 anos de oceanografia moderna levaram a uma melhor compreensão de muitos aspectos do oceano, como a vida que ele contém, sua química e seu papel no sistema terrestre. Mapear o oceano nos ajuda a entender como a forma do fundo do mar afeta as correntes oceânicas e onde ocorre a vida marinha, acrescentou Rogers. Isso também nos ajuda a entender os riscos sísmicos, portanto, é uma ciência fundamental básica de extrema importância para o bem-estar humano, saúde humana e pesquisa científica. O oceano é considerado uma mina de ouro de compostos e sua exploração levou vários avanços biomédicos. O primeiro medicamento derivado do mar, a citarabina, foi aprovado em 1969 para o tratamento da leucemia. A medicação foi isolada de uma esponja marinha.
O trabalho com o composto bioativos do veneno de caracóis cone, um tipo de molusco marinho, levou ao desenvolvimento de um potente analgésico chamado ziconotida, comercialmente conhecida como Prialt. Os cientistas desenvolveram um PCR, ou reação em cadeia da polimerase, uma técnica amplamente utilizada para copiar cadeias de DNA como a ajuda de uma enzima isolada de um micróbio encontrado em fontes hidrotermais marinhas e com uma proteína fluorescente verde observada em água viva, permite aos pesquisadores observar os processos antes invisíveis, incluindo a disseminação de células cancerígenas e o desenvolvimento de células nervosas. Estes são apenas alguns exemplos. Os pesquisadores dizem que o oceano, a vida que ele contém, pode fornecer respostas para alguns dos maiores desafios da medicina, como a resistência a antibióticos. Estudar o mar também pode nos dizer como a vida evoluiu. O oceano contém muito mais ramo profundo da vida que evoluíram ao longo de 4 bilhões de anos da Terra e, portanto, a vida marinha pode nos dizer muito sobre a evolução de organismos inteiros e sistemas biológicos específicos, como o gene de desenvolvimento e sistema imunológico, disse Rogers por e-mail.